foi a segunda parte que eu vou fazer da nossa montanha-russa. A gente vai fazendo. Gente, meu filho é autista, ele tem 6 anos e ele se encontrou no Minecraft. Ele melhorou muito na concentração, no foco. É uma coisa que dá muito prazer para ele e que faz com que diminua muito as ecolalias, os movimentinhos com as mãos, que ele faz muito, as estereotipias dele diminuíram bastante. Foi muito bom. O Minecraft é educativo. Aê, terminei a parte da Que montanha-russa. linda! Que massa, filho. Que materiais que você utilizou nessa montanha-russa? Vidro, madeira e um negócio. Que legal! Tem